Olá a todos, boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês estão recebendo bem a imagem e o som. Se puder ali no chat só confirmar para mim, só dar um ok, se a imagem e o som está de acordo, aí, se está um volume bom aí para vocês. Daí nós já vamos estar dando início aqui à conferência. A Márcia, a Rosilene, ok. Bem, nós vamos estar dando início. Esse tema de hoje nós vamos estar trabalhando com a TENEPS, Assistência Multidimensional e Benefícios na ProEx, ou seja, como que a TENEPS pode nos auxiliar na programação existencial. Meu nome é Wildenilson Ciorini, né? Sou professor, eu sou administrador, especialista na área de gestão acadêmica, atuo com consultoria e sou voluntário e docente da Conscienciologia desde 1994. Tá? Atualmente sou secretário-geral aqui da Apex e sou professor da Apex. Esse tema é um tema, hoje em dia, muitas pessoas vêm nessa dúvida da questão da TENEPS, do realizar a tarefa energética pessoal. O nosso objetivo é trazer essa discussão para a pessoa poder se identificar, será que é o meu caso? Ou como eu posso aproveitar melhor também minha TENEPS? Eu sou tenepsista desde 1995, então eu tenho 17 anos como praticante de TENEPS. Então já passei por algumas experiências, lógico que isso é muito individual, muito pessoal, né? Cada um vai ter suas experiências, suas dificuldades e ao mesmo tempo também os benefícios que a TENEPS promove para a consciência. Então isso é algo bem individual. Mas a troca de experiências com outras pessoas, com outros praticantes, ele é sempre muito rico. Ajuda a gente a compreender algumas dúvidas, algo que está se passando com a gente, que pratica uma TENEPS. E isso é bem interessante, essa troca. E para quem está começando também é uma maneira de entender melhor a técnica, para olhar, será que é o meu caso? Será que é o meu momento? Tá? Então é isso que nós vamos estar conversando com cada um e tentando esclarecer. Fique bem à vontade, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, é só digitar ali no chat, tá? É só escrever ali na lateral, que a gente vai poder estar vendo aí, atendendo a demanda de vocês, ok? O Matsu, ouço um pequeno chiado no áudio, tá? Eu vou baixar um pouquinho o volume, que às vezes esse chiado ele some quando a gente abaixa um pouco o volume, tá? Eu diminui um pouco o volume aqui, porque senão ele fica meio estridente, aí fica ruim. Então eu abaixei um pouco o meu volume aqui. Então peço para que todos aí possam, se tiver uma caixinha de som, alguma coisa, ou no próprio computador, aumentem o volume de vocês, tá? Eu abaixei um pouco para evitar esse tipo de chiado que o Matsu colocou. Bem, vamos lá. Primeiro eu só vou falar bem brevemente o que é a Conscienciologia, o paradigma, até porque nós temos nessas palestras diferentes pessoas que já assistem a mais conferências, participam de outros cursos da Conscienciologia, então eu não vou ficar entrando a fundo nesses conceitos. A ideia é dar uma breve noção, uma breve ideia. Até quem quiser, a Apex ela promove vários cursos em EAD e tem um deles que é de introdução, onde a gente trabalha melhor esses conceitos. Então aqui não é o objetivo da aula dos conceitos, mas só para a gente poder contextualizar e se situar em relação à ciência, para a gente poder, nos slides seguintes, poder estar entrando nos conceitos e nas ideias aí que a gente vai estar discutindo. Conscienciologia, então, é a ciência que vai estudar a consciência, de um modo bem geral, abrangente, que a gente coloca levando em consideração os atributos conscienciais, né? E diferentes veículos de manifestação, e considerando fenômenos também multidimensionais. O que vem a ser isso? Para que a gente possa entender melhor como que a gente estuda na Conscienciologia, é importante a gente entender o paradigma consciencial. Esse paradigma que vai nortear essa ciência, que vai organizar os nossos estudos, nosso foco de estudo, nosso objeto de estudo. Então o paradigma consciencial ele considera 4 variáveis. Holossoma, então nós não temos apenas esse veículo, esse soma, que é o corpo físico, tá? Nós temos outros veículos de manifestação, nós chamamos de, esse daqui é o soma, tá? Esse corpo físico nós chamamos de soma. Nós temos o energossoma, que é um veículo energético de manifestação. Antigamente a gente dava o nome de holochakra, então é um chakra energético, onde ficam, é um veículo energético onde ficam chakras. Nós temos também o psicossoma,
esse psicossoma é onde a consciência ela pode se manifestar através de alguns fenômenos. A projeção lúcida é um fenômeno, ou viagem astral, onde a consciência ela se projeta e se manifesta através do psicossoma. E o mentalsoma, que é o veículo das ideias, é a base de onde fica toda a holomemória. Tá? O mentalsoma nós também podemos ter uma projeção de mentalsoma, só que é um fenômeno mais difícil, mais raro de ocorrer, mas isso pode acontecer também. Então a consciência ela se manifesta através desses 4 veículos. Nesse momento que eu estou aqui sentado dando essa aula, eu estou com os 4 veículos coincidentes, ou seja, na mesma posição. Eu tenho o soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma, todos eles coincidentes. Eu posso promover essa descoincidência, que aí eu vou tendo outros fenômenos parapsíquicos. Multidimensionalidade, ou seja, a gente considera que nós não temos, além dessa dimensão, que é a dimensão física, nós temos diferentes tipos de dimensões extrafísicas. Tá? Então a gente pode se manifestar nessas diferentes dimensões. Além disso, daí eu tenho a questão da multiexistencialidade, né? Ou seja, a consciência ela é multimilenar. Nós não temos apenas essa vida humana, onde a gente nasce, vai morrer e acabou. Né? Por isso que a gente coloca o conceito da dessoma, a gente descarta esse veículo e vamos nos manifestar com um veículo que normalmente é com psicossoma e mentalsoma. Nós vamos ter outras vidas. Tá? Então nós já tivemos várias e vamos ter outras futuras. Então isso é importante para a gente entender que a consciência não é somente dessa vida, ela é multiexistencial. O outro item que é do paradigma é a questão das bioenergias. Tá? Bioenergias, a gente utiliza as energias para se manifestar. Então o que nós chamamos de bioenergias. Então, através das relações, das trocas entre as consciências, é uma troca energética, bioenergética. Então sempre vai ocorrer essa troca. Tá? Então isso é o paradigma consciencial. Então, considera o holossoma, multidimensionalidade, multiexistencialidade e bioenergética. Aí nós entendemos melhor o conceito que é o objeto de estudo da Conscienciologia. Né? Então, a gente vai estudar a consciência integral, abrangente, considerando essas 4 variáveis. Então, todos os nossos estudos aqui dentro da Conscienciologia é considerando isso. Nós estudamos aqui a Apex, a gente estuda a proexologia, a programação existencial. Então, é o planejamento de vida. Tá? Nós também consideramos essas 4 variáveis. Mais à frente eu vou definir ProEx, aí eu abordo isso daí. Tá? Então, vamos lá. Aqui é só para dar uma ideia, um conceito básico. Tá? Isso que eu tinha colocado um pouco antes, eu não vou ficar estendendo demais nisso. Aqui nós temos a escala evolutiva das consciências, que é importante a gente compreender para poder entrar nesse assunto da TENEPS. Então, em relação à evolução das consciências, existe uma escala. Então, a evolução, considerando esse paradigma consciencial, onde nós temos várias vidas, várias maneiras de se manifestar, nós vamos compreendendo que a consciência está num processo de evolutivo. Ela evolui, ela não fica parada. Ela tem essas diferentes vidas para que ela possa ter aprendizado, onde ela vai entender situações, contextos, ela vai aprender e superar algumas dificuldades que ela possui. Tá? Então, ou seja, a consciência está no processo de evolução. E o que a gente observa é que existe uma escala. Essa escala ela foi organizada com um modelo que é chamado Serenão. Tá? Vocês vão olhar ali que está no 13º, que é o Serenão, é 100%, é um modelo. Que é a consciência que ainda utiliza de renascer, ou seja, utiliza num corpo físico, e é a consciência mais evoluída que nós conhecemos até então. Tá? Depois do Serenão, aí vem o que a gente chama de Consciência Livre. A Consciência Livre ela não precisa mais desse corpo físico. Ela já se manifesta somente através de mental soma. Então, é um padrão evolutivo que aí nós temos poucas informações. Tá? Nós já tivemos casos de projetores que conseguiram interagir até a Consciência Livre, mas ainda também não compreenderam totalmente o que vem a ser essa vivência como Consciência Livre. Apenas vivenciaram, mas não compreenderam. Agora, até o Serenão, sim, esse a gente já teve mais experiência, a gente consegue compreender como que ocorre essa manifestação com essas consciências. Aí nós temos uma escala aí, ó, com os réus transmigada, ressomada, pré-Serenão vulgar. Pré-Serenão vulgar é a grande maioria da população, né? A grande maioria da população ou é com os réus ou é pré-Serenão vulgar. Tá?
É um nível mais precário até. Só que o pré-serenão vulgar, ele já começa, nós estamos numa sociedade que a gente já não começa mais a fazer guerra, já começa a se preocupar mais com o estudo, já começa a desenvolver moral, ética. Então esse pré-serenão vulgar, ele já começa a entrar num processo de questionamento em relação à evolução. Aí começa a ter um pouquinho mais de lucidez. Aí a gente tem o isca inconsciente e vai chegar no tenepsista, que é o quinto nível ali. Se vocês olharem, o pré-serenão vulgar, a isca inconsciente e o tenepsista, está 25% do serenão. Tá? Por quê? É muito tênue o que separa esses diferentes níveis. O que vai diferenciar é a lucidez e a intencionalidade em querer assistir. Aí que começa a ter toda uma mudança em relação a isso. Uma consciência que ela é muito violenta, muito agressiva, bélica, isso é consréu, tá? Aí já não é mais pré-serenão vulgar. É consréu. Quem é amoral, antiético, nós estamos falando em consréu. No nosso caso, que a gente já começa a ter essas nuances de moral, uma moral não apenas a humana, mas também no processo que a vida ela é muito além disso daqui, ou seja, ela tem uma razão de existir, a vida humana, já começa a evoluir, a avançar nessa escala. Agora, a partir do tenepsista é que começa a ocorrer a mudança na escala evolutiva. Tá? Tanto é que eu destaquei o tenepsista, que é o nosso objeto de discussão nessa palestra. Mas aí a gente começa a ter outras escalas, projetor consciente, epicom lúcido, conscienciólogo, desperto, semiconsciente e por aí vai. Aí vocês vão ver ali que o percentual vai aumentando. Então, a consciência, à medida que ela vai evoluindo, ela vai chegando mais próxima do que seria o modelo, que é o serenão, que é a consciência mais evoluída, com quem nós já tivemos conhecimento, interação e observando extrafisicamente como que acontece. Agora, o tenepsista, ele é a virada de mesa. Tá? A partir do momento que a pessoa começa a realizar a tenepes, é a virada, é o momento que a consciência começa a acelerar na evolução. Por isso é que começa a modificar os percentuais. Nós vamos discutir bastante sobre tenepes, então nosso objeto aí de discussão é onde nós vamos estar entrando no assunto. Ok? Mas a qualquer momento vocês podem estar perguntando. Eu aqui, conceitos básicos, eu estou indo um pouco mais rápido, mas fiquem à vontade para perguntar se tiverem algum item que vocês não entenderam, não compreenderam. Que eu não sei o nível de cada um, às vezes tem pessoas que são mais novas, tá? Fiquem à vontade. ProEx, para a gente poder nivelar aí o conhecimento, é a programação existencial específica de cada pessoa, organizada nessa vida humana, nessa dimensão humana. Ela é planejada antes do renascimento, ainda na condição como consciex. Então, eu hoje sou uma pessoa intrafísica, sou chamado uma consciência intrafísica. Antes de eu renascer, antes de eu ocupar esse corpo físico, eu estava com uma consciex, consciência extrafísica. Então, antes de renascer, a consciência ela pode planejar a vida humana. O que vai definir essa possibilidade de planejamento? É o grau de lucidez e o grau de até mesmo de maturidade da consciência para fazer esse planejamento. É lógico que ela é auxiliada, ela pode passar por um curso que nós chamamos de curso intermissivo, onde ela pode aprender e se especializar ainda na dimensão extrafísica antes de renascer. Tá? Então, quem vai passando por esses cursos ou é mais auxiliado e tem um padrão de lucidez e maturidade melhor, você vai tendo cada vez planejamentos mais organizados e mais estruturados. Então a ProEx ela vai tendo um nível melhor. Tá? O nosso objetivo aqui na Apex é facilitar que as pessoas compreendam a sua programação existencial, ou seja, o seu propósito de vida, o que elas vieram fazer nessa vida humana. Então a Apex a gente se preocupa com isso, criar atividades, fazer com que as pessoas compreendam melhor isso. Para isso a gente cria diversos cursos. Eu só ver a pergunta aqui da Rogiane. Não entendo porque o tenepsista tem somente 25% de serenão, sendo tal índice igual ao pré-serenão vulgar. É que a linha é muito tênue. Eu vou explicar um pouco mais à frente a tenepes propriamente dita. Mas o que diferencia a evolução é quando você começa a interagir com mais lucidez com as outras dimensões. Tá? Então, se eu for voltar aqui, deixa eu voltar aqui na escala só para mostrar isso, para entender melhor. Tá? Quando a gente olha a escala,
eu tenho ali projetor consciente, aquele que exerce, já domina a projeção lúcida. Então, à noite, em vez de ele dormir, é lógico, o corpo vai dormir, mas ele está tendo projeções com total domínio, ou seja, ele já consegue querer simplesmente fechar os olhos e já sair projetado. Tá? Então, ele já domina a projeção consciente. O EPICOM, ele já está interagindo no processo de assistência com uma lucidez muito maior. Então, ele não está apenas no intrafísico. E por aí vai, conscienciólogo, desperto. Ou seja, o que diferencia daí para frente é a lucidez do extrafísico. Então, até o tenepsista veterano, você já começa a ter extrapolações, você já começa a avançar na escala. Tá? Mas o tenepsista, no início, na fase inicial, ele ainda está dentro do 25%. Está vendo que ali tem 5%, ele não é... Aqui é só para organizar a ideia, tá? É lógico que um tenepsista veterano ele já começa a avançar, ele vai chegando mais próximo dos 30% e começa a ter várias extrapolações dos outros níveis, tá? Mas o que diferencia é que a partir do tenepsista começa a interagir com o extrafísico. No início, essa interação ainda não é tão lúcida. Normalmente, a partir dos 10 anos de TENEPS, é que a pessoa começa a ter mais lucidez e começa a ocorrer várias circunstâncias na vida dele, que não é apenas extrapolacionismo. Ele realmente começa a ter uma lucidez melhor do extrafísico. Tá? Então, é por isso que ainda o tenepsista ainda é 25%. Tá? Entendo como uma questão de interpretação. Podemos ter vários serenões sem mesmo saber. Não. O serenão, ele sabe que é serenão. Ali, evoluciólogo sabe que é evoluciólogo. Teleguiado autocrítico sabe que é teleguiado. Olha o nome, teleguiado autocrítico. Ele é conduzido por amparadores, mas com total lucidez disso. Semiconcepts, ele tem total lucidez. Ele está ele está nessa vida humana, com o corpo, mas ele interage com o extrafísico o tempo inteiro, 100% do tempo. Ele consegue fazer essas correlações. Então, existe um grau de lucidez. Não existe uma consciência que acha que é um nível muito evoluído e que não tem a lucidez. A diferença é que o serenão, ele não aparece, ele não fica falando. Ele é uma pessoa mais reservada, uma consciência mais reservada. Tá? E por aí vai os outros níveis também. Agora, a partir do desperto, o grau de lucidez extrafísico é muito maior. Tá? É uma consciência que realmente ela tem essa lucidez. Por isso que não dá para... quem é esse nível evolutivo sabe que é. Tá? Não tem como não saber. Tá? A diferença é que são as demais pessoas que não ficam sabendo, às vezes. A gente tem que perceber pelas energias, à medida que a gente começa a ter uma percepção energética melhor, a gente consegue perceber o padrão evolutivo daquela consciência. Tá? E percebe mesmo, tá? Dependendo do grau, do nível, se é um evoluciólogo, é nítido. Tá? O padrão energético é muito diferente. Então a gente começa a interagir com essas consciências, e à medida que você começa a interagir com as consciências, projetado ou percebendo eles, a manifestação deles energeticamente, você começa a perceber essa escala evolutiva de forma mais clara. O ideal realmente é a experiência, né? A partir do momento que você vai tendo essa experiência, isso fica mais nítido para você. Vamos lá, espero ter esclarecido aí as dúvidas que foram levantadas, tá? Aí são alguns sinônimos de projetos: mandato para intrafísico, meta existencial, missão terrestre, objetivo intrafísico, planificação existencial, projeto de vida, que é mais para entender outros nomes que podem ser dados para projetos. Tá? Eu vi ali o que o Pedro colocou: precisamos ainda saber como qualificar quantidade e qualidade, ou os dois. Isso mesmo, tem que aprender. Isso é evolução, é base da evolução, né? Qualificar, né? Eu não sei se faltou alguma parte ali da pergunta, mas basicamente a gente tem que estar sabendo trabalhar com os dois. Ali um pouco sobre ProEx, que é o destino básico da vida, ou seja, as diretrizes fundamentais. Ela, de uma certa maneira, já tem algumas ideias, né, na questão biológica, na parte genética, paragenética, ou seja, a gente acaba se manifestando, trazendo informações da genética ou da paragenética para nós como consciência.
Então, da paragenética, às vezes vem uma facilidade para trabalhar com algum fenômeno. Isso é da paragenética. Tá? Alguma ideia inata pode vir pela paragenética, ou seja, algo que você já vivenciava em outras vidas, ou até num período intermissível, que você consegue trazer para cá. Isso vem através da paragenética. O curso intermissivo vai influenciar as ideias inatas aí que eu comentei, a proex propriamente dita. Isso tudo influencia no destino, naquilo que nós temos para fazer nessa vida humana. Né? A lógica que a vida humana ela tem um contexto. A mesologia acaba influenciando bastante. Então, e esse contexto, o planejamento, não existe planejamento exato. Todo planejamento ele tem uma flexibilidade. Mesmo caso a proex. A proex é um planejamento, existem diretrizes. Mas podem acontecer situações, circunstâncias que vão precisar ser corrigidas, adaptadas a esse planejamento que havia se proposto antes. Tá? Então, esse determinismo na vida humana ele é muito relativo. Existe um planejamento, ou seja, a consciência já vem para cá com um planejamento, com uma proposta de trabalho, mas ao longo aqui na prática mesmo, na execução da vida humana, pode ocorrer alguma adaptação. Então, é relativo. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa liberdade condicionada de manifestação consciencial é sempre mais ampla, ou seja, a consciência é ela que julga o que ela pretende fazer. Tá? Então, mesmo existindo um planejamento para ser realizado, a consciência, de repente, ela pode não querer fazer aquilo que vem de ideia para ela, de ideia inata, ou de intuição. Ela pode simplesmente querer abandonar aquilo lá e querer fazer algo de forma diferente. Isso nós chamamos de desvio, que é o desvio da proex. Ou seja, a consciência tinha um planejamento e ela abandona o planejamento. Ela tem esse direito? Tem esse direito porque tem liberdade, a consciência tem liberdade. O problema é que ocorre esse planejamento porque a consciência mesma que faz o planejamento. Ela quer aproveitar a vida humana melhor. Ela já identifica os erros que ela cometeu no passado. E nessa vida humana ela quer acertar. Por isso é que tem o planejamento. Então, se ela, pela liberdade dela, deixa aquilo lá de lado, né, às vezes por conta da mesologia, por outros atrativos, que a nossa vida humana tem muitos atrativos. Atratismo de consumo, atratismo, às vezes, questões de sexual, poder. São situações que, às vezes, a pessoa desvia, entra nisso e desvia, abandona aquilo que ela, realmente, com consciência, ela gostaria de fazer. E chega um momento da vida humana que ela entra em melancolia, ela fica numa tristeza, depressão. E muitas vezes essa depressão, essa melancolia, é porque ela está fora da programação de vida dela. Ela desviou. Então ela começa a perceber que a vida não tem mais sentido. Aí é importante retomar a programação existencial. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta, antes da gente estar avançando para o slide seguinte. Deixa eu ver aqui. Glândula pineal, cristais de hepatita, maior ou menor capacitação de ondas e saber lidar com a consciência, vai se enquadrando de acordo com o processo da evolução. Olha, não entendi a tua colocação, tá? Eu achei que ela não está clara, tá? Estou vendo que você está falando sobre a questão da glândula pineal, é a glândula que fica aqui na região, se você pegar aqui entre a nuca e a sobrancelha, aí nessa região aqui central, ela vai estar bem na base entre o cerebelo ali, tá? A glândula pineal, ela é realmente uma glândula que tem relação com a projeção consciente, tá? Mas questões de cristais, isso a gente chama de muleta, é desnecessário. O que é importante quando a gente está falando aqui de programação existencial, e depois nós vamos falar de assistência. O importante é realmente a lucidez e o interesse de ajudar. A lucidez de compreender o que está se passando. Tá? É totalmente diferente. Uma muleta é totalmente desnecessária. A evolução você descarta qualquer tipo de muleta. Tá? Cristais, tudo se torna, não diria nem secundário, diria terciário, quaternário, quintenário. Ele é totalmente descartado, tá? Com a evolução da consciência. A gente às vezes usa isso porque ainda não tem domínio do processo energético, só por conta disso. A partir do momento que você começa a ter mais lucidez e domínio, você percebe que isso é totalmente desnecessário. Tá?
A questão da pineal é uma glândula que tem no corpo físico e que parece que tem uma relação sim com a projeção lúcida. Tá? É simplesmente isso. Existe até uma técnica projetiva que é através da glândula pineal. Mas a consciência ela pode usar diferentes tipos de técnica que ela pode estar avançando e aprendendo a dominar as energias e a projeção consciente. Então é uma das técnicas, mas não é a única. Tá? Essa questão do... deixa eu ver aqui. Médico pesquisador define a grua do mediunismo, o processo energético. Tem estudos sobre isso. Tá? Tem estudos. Tá? Que tem alguns casos que se coloca, tá? que essa glândula tem essa relação. Tanto é que nós temos isso nos nossos livros. Quando a gente ensina a prática projetiva, a gente trabalha com esse conceito. A única coisa é que existe uma supervalorização dessa ideia. E realmente não... Tem outras técnicas, um exemplo, estado vibracional, e não é através da glândula pineal. E você consegue dominar, desenvolver as sensações energéticas e dominar a projeção lúcida de uma maneira muito mais fácil. Tá? Então, a glândula, ela realmente se vai desenvolvendo, parece que tem um desenvolvimento da glândula. Só que nós não temos ainda um conhecimento hoje da medicina conclusivo sobre isso. Então, se a gente ficar falando sobre hipóteses, possibilidades, tem autores que escrevem sobre isso, mas ainda não tem nada que seja substancioso, que tenha consistência. Tá? O que a gente trabalha são com técnicas que a pessoa pode simplesmente vivenciar, como é a TENEPS, que é o objeto, onde ela pode vivenciar e ela vai entendendo melhor o que vai se passando com ela com lucidez. Tá? Então, isso daí acaba se tornando um conhecimento que não é tanto nosso foco, não é tanto nosso interesse. Tá? Vamos avançar ali. Desculpa, pulei. Aí eu estava pulando um slide que é da mega fraternidade, né, que quanto mais avançado ou evoluída seja a ProEx, maior é o percentual de mega fraternidade vivida ou incluída em seu planejamento, em suas cláusulas ali do curso intermissivo. Tá? Então a gente vai começar a compreender que a questão da fraternidade, ou seja, de querer ajudar outros conscientes, do respeito ao nível evolutivo das outras consciências, isso acaba se tornando, com a ProEx, algo fundamental. Eu vou estar entrando melhor nesses conceitos um pouco mais à frente em alguns slides. Daí a gente entra melhor nesse tipo de assunto. Tá? Mas é a base, a fraternidade e a assistencialidade é a base da evolução consciencial. Alguns conceitos básicos sobre TENEPS, né? Aí tem a definição, que é a transmissão de energia consciencial, assistencial, individual, programada com horário diário da consciência humana, auxiliada por amparador ou amparadores, no estado da vigília física ordinária, diretamente para conscientes, carentes ou enfermas, intangíveis e invisíveis à visão humana comum, ou consciências projetadas, ou não, né, próximas ou à distância, também carentes ou enfermas. Então, entendendo melhor a definição. E a técnica em si. Tá? A TENEPS, a pessoa ela se dedica 1 hora, tá? Então você escolhe dentro das 24 horas, 1 hora, para fazer doação de energia. Tá? Isso é a TENEPS. Então, lá, durante aquela 1 hora, a consciência, a pessoa, ela vai dar a passividade, ela vai ocorrer uma interação com o amparador ou amparadores, onde esse amparador ele vai auxiliar no trabalho. Então ocorre a doação de energia e esse amparador às vezes ele acopla, potencializa a doação de energia, eles trazem consciências para serem assistidas ali naquele ambiente, ou faz com que o tenepsista saia e vai até um local para realizar assistência no local. Tá? Então, durante essa 1 hora é para o resto da vida humana. Sempre na mesma hora ocorre a doação de energia. Eu, no meu caso, faço TENEPS das 7 às 8 da manhã. Tá? Então, das 7 às 8 da manhã, eu tenho um quarto específico para isso. A gente chama de tenepsário. Tá? Então, nesse local, eu vou para lá e começa a doação de energia. Passa uns 5 minutos mais ou menos, eu já sinto um amparador fazer uma semi-possessão benigna, tá? Onde ele interage com o tenepsista e promove a assistência. Então, você percebe conscientes
vindo até esse local para serem assistidos. Às vezes você tem mais lucidez disso ou não, depende do momento, da circunstância e do que o trabalho que está sendo feito. Tá? Mais à frente eu falo até uma experiência que eu tive, que eu coloco mais à frente aqui da apresentação. Tá? Então ela é uma técnica avançada, por quê? Porque a pessoa todos os dias ela está fazendo esse trabalho assistencial. Tá? Vamos lá, vamos avançar aqui. Eu não entendi muito bem, ali eu acho que a Márcia colocou... Pedro. Não, Pedro. Colocou igual a espiritualidade. Tá? Pedro, tem algumas ideias ali que você está colocando, me parece mais relacionado a algo que você leu, alguma coisa relacionada, ou que você conhece, de algo relacionado à espiritualidade. Tem várias linhas que trabalham com isso. Tá? Eu acho que você tem que entender a abordagem das diferentes linhas. Tá? Aqui nós, dentro da Apex e dentro das instituições que trabalham com a Conscienciologia, a gente trabalha com uma ciência, tá? E a gente trata como ciência. A gente orienta que todas as pessoas devem ter suas experiências, e a gente cria laboratórios, a gente promove cursos para que as pessoas possam ter as experiências e aprender com as experiências. Tá? Isso é o principal. Não adianta nada, às vezes tem lá a pessoa falando algo num livro. Tá, aquilo que está sendo falado, busque ter a experiência. Tá? Então, existem diferentes abordagens. Aqui nós usamos uma determinada abordagem. Usamos conceitos, ideias, nomenclaturas diferentes. Tá? Então, eu acho que você tem que tentar ver, compreender os conceitos. Né? Pode ser que tenha algumas coisas que você vai entender, outras não. O importante é você estar questionando e compreender essas diferenças entre essas diferentes abordagens. Tá? Porque senão, às vezes, alguns conceitos que você trouxe ali, alguns a gente conhece porque a gente tem tratados onde a gente estuda sinonímias de diferentes fenômenos. Então a gente dá um nome, mas a gente compreende os demais nomes também. Tá? O importante é que a pessoa possa compreender isso mais a fundo e vivenciar, tá? Com uma lucidez melhor. Tá? Agora, ela realmente aqui é uma ciência, a gente vai usar algumas nomenclaturas. Se não entender a nomenclatura, vai perguntando que a gente vai ajudando. Agora, tem algumas coisas que a gente já descartou. A gente considera como algo que não é interessante para a consciência fazer. Aquilo que você colocou de cristal, tem vários que usam isso para trabalhar com energia. Só que você fica uma muleta, você fica dependente. Então, a gente não utiliza muletas. A gente tenta fazer com que a pessoa compreenda por ela e através dela, como consciência, ela domine o processo. É melhor, é mais saudável e vai fazer com que ela evolua mais rápido. Tá? Então, essa que é a diferença básica. A gente evita muletas. Aqui são alguns sinônimos de TENEPS: mega desafio para o ser humano, passe energético, passe para o escuro, serviço de compensação. Por que a gente coloca sempre essas sinonímias? Às vezes já se usou em algum momento da história algum conceito parecido, similar. Então, por isso que a gente costuma colocar sinonímia e antonímia. Ok? Vamos lá. A gente orienta aí uma leitura que é do livro Manual da TENEPS, que foi escrito pelo professor Valdo em 1995, professor Valdo Vieira. Ele é gratuito, se vocês quiserem, tem aí esse endereço. Ele é para fazer download, então vocês podem entrar ou digita ali no Google Editares, que vocês vão localizar o site da Editares. E no site tem lá downloads de livros gratuitos. E tem vários livros disponíveis. Tem o manual da ProEx, o manual da TENEPS, o manual da dupla evolutiva, né, o que é a Conscienciologia, que vocês podem estar baixando no computador e estar lendo o livro. Tá? Ou, quem quiser ele físico, tem como estar comprando. Aí eu coloquei um endereço para vocês poderem fazer esse download. Ok? Vamos lá. Esses slides depois a gente deixa disponível no site da Apex, quem quiser fazer também o download. Tá? A gente implantou isso tem pouco tempo, então a gente deixa o vídeo e estamos deixando também os slides lá para a pessoa baixar. Essa semana mesmo a gente já coloca e fica disponível. Mas quem quiser ali, Editares, é só digitar Editares no Google, vocês localizam.
Ainda em relação à PROEX, nós temos algumas cláusulas pétreas. Tá? Então ali nós temos que a TENEPS é um compromisso para o resto da vida, tendo repercussões diretas na PROEX pessoal. Então, o fator motivador proexológico é a assistencialidade, ou seja, a assistência para outras consciências, né? Ou seja, a consciência ela começa a se preocupar não apenas com ela começa a se preocupar em como ajudar outras consciências. Aí é que nós começamos a entender alguns itens que é chamado cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquilo que tem na PROEX que a consciência ela tem que cumprir. Aquela vida humana, ela é fundamental que ela execute algumas tarefas. E isso são as cláusulas pétreas. É variável, depende de consciência para consciência, depende do que ela tem para trabalhar nessa vida. Então, isso não existe algo fechado, definitivo, para dar resposta para a pessoa. O importante é que ela consiga identificar o que ela realmente tem para realizar nessa vida humana. Às vezes superar alguma dificuldade pessoal, às vezes é fazer uma reconciliação com alguma consciência. Então, isso é muito variável. Agora, o que a gente observa das cláusulas pétreas, quando a gente começa a entender isso, é que tem uma variável que é a questão da assistencialidade. A assistencialidade, isso sim é uma cláusula pétrea comum para todas as PROEX. Então, promover a assistência, ajudar outras consciências, tá? Tanto ajudar a si como ajudar outras consciências, isso é uma cláusula pétrea de qualquer programação existencial. Tá? Como vai ser ajudado, qual o público-alvo para ser ajudado, isso é variável, isso depende de cada consciência. Então, eu tenho um grupo que eu preciso assistir. De repente, meu outro colega ele vai ter um outro grupo. A começar pela família, que são pessoas diferentes. Eu tenho uma família, quem está assistindo aí, cada um tem uma família diferente. Então, a família já é um pequeno grupo, mais próximo, que já é diferente. Os outros colegas, aí nós podemos ter pessoas comuns ou pessoas totalmente diferentes. Então é muito variável o padrão da assistência. Agora, a questão da assistencialidade, isso sim. Toda a programação existencial, necessariamente ela vai passar pela interassistencialidade. Isso é uma cláusula pétrea. Ok? Então vamos lá. Aí é importante observar, tem tanto a família, né, que ali o Pedro colocou, como também outras pessoas, né? A família naturalmente está mais próxima, naturalmente é importante que a consciência ela tenha uma gratidão, que ela consiga promover a assistência dentro da família, tá? Mas temos colegas do trabalho, colegas evolutivos, né? A gente tem companheiros, pessoas que a gente já conviveu em outras vidas, são colegas evolutivos, que também a gente pode estar ajudando, estar assistindo, auxiliando, tá? Então, nós aqui na Apex, a gente tenta promover atividades para fazer com que pessoas lembrem da programação existencial, o que elas fizeram no curso intermissivo. Então, a gente está auxiliando colegas evolutivos. Esse é o nosso objetivo, tá? Como ferramenta, né? A TENEPS vamos imaginar como se fosse uma ferramenta. Por quê? Nós falamos da assistência, nós estamos falando de propósito de vida. A TENEPS é uma ferramenta para promover essa assistência. Essa assistência não apenas no intrafísico, mas multidimensionalmente. Então, ela é uma ferramenta mais sofisticada. Ou seja, eu tenho uma programação existencial, né? Eu tenho que realizar assistência. Se eu for utilizar uma técnica mais sofisticada, a TENEPS é essa técnica. Por quê? Ela vai promover a assistência multidimensional todos os dias para o resto da vida humana. Tá? Isso vai promover que a consciência ela comece a compreender melhor essa interação intrafísico e extrafísico. Tá? Deixa eu ver ali, tem duas perguntas, né? Duas colocações. Lúcia, se como pré-consim ao organizar minha PROEX, não constou fazer TENEPS, e agora eu decido ser tenepsista, não seria um desvio da PROEX? Não. Tá? Por que disso? Tá? TENEPS é uma técnica mais avançada, é uma técnica assistencial, uma técnica de ajuda. Não é todas as pessoas que vão fazer TENEPS. Tá? Mesmo sendo, às vezes, tendo feito um curso intermissivo, não quer dizer que toda pessoa vai ter que fazer TENEPS. A gente vai falar um pouco sobre
recomendações e contraindicações. Às vezes, dependendo da situação, é melhor a pessoa não fazer. Tá? Agora, é inteligente fazer? Se a pessoa compreende essa técnica e tem lucidez, é interessante fazer. Por quê? Você vai fazer uma assistência multidimensional, ou seja, você vai estar disposto a fazer assistência, e aquela hora a gente colocou que a TENEPS ela ocorre durante 1 hora, com o auxílio de amparador ou amparadores. Todo tenepsista tem um amparador auxiliando. Tá? Então, o amparador é uma consciência que está auxiliando a fazer o bem, a ajudar na assistência. O tenepsista, ele vai estar interagindo com esse amparador. Tá? Então, todos os dias, o tenepsista interage com o amparador. Isso começa a ocorrer uma troca, um aprendizado mútuo. Tanto o tenepsista aprende a relacionar com o amparador, como para o amparador também é interessante, porque ele consegue já promover a assistência e ele também vai aprendendo com a vida humana. Então, a TENEPS é uma troca, uma relação de troca entre o tenepsista e o amparador. Então, querer fazer a TENEPS não tem como ser um desvio. Tá? De repente, no planejamento, a pessoa até pode não ter colocado lá a TENEPS, achando que a vida humana ia ser mais complexa e ela não ia conseguir fazer. Mas se ela conseguir fazer, ela vai ter muito mais ganhos do que perdas, porque ela vai estar interagindo com o extrafísico, ela vai começar a vivenciar o extrafísico, ela vai começar a vivenciar o comparador. Então, ela é uma técnica evolutiva. Tá? A diferença é se a pessoa às vezes tem ideias de TENEPS, já tem ideias de querer fazer uma assistência multidimensional. Isso já pode ser um indício que faz parte da ProEx. A gente não lembra totalmente da nossa programação existencial. Nós vamos tendo ideias, nós vamos ter indícios, indicadores. Então a gente precisa entender se realmente aquilo, às vezes, é em relação com a tua programação existencial, sim. Quem é que vai saber isso? É a própria pessoa. Tá? Não tem como um terceiro saber isso. Tá? O que a gente tem é como promover uma discussão, um debate, trazer ideias, para que a pessoa possa identificar. É igual aqui, a gente vai falar um pouco à frente, se é o momento de começar. Quando é o momento? Aí nós vamos falar um pouco alguns indicadores que a pessoa vai percebendo. Tá? Mas é algo muito individual, ela que vai ter que identificar. Tá? Então vamos lá. Pedro, de um modo mais amplo e com critérios que podem melhor ajudar resultados, podem gerar bem-estar e equilíbrio. Como administrar as energias se o amparador não estiver aprimorado? Tá. Quando você começa a fazer a técnica da TENEPS, o amparador ele tem um nível de lucidez muito mais avançado que o tenepsista. Por quê? Porque ele está no extrafísico. Quem já teve projeção lúcida, tá? Você percebe nitidamente a diferença. Tá? Eu já tive várias projeções lúcidas. Quando você tem o teu padrão aqui de raciocínio, de entendimento, diria assim, é X. Quando você está no extrafísico é o dobro, é 2x, é muito mais rápido o padrão de pensamento, a compreensão. É lógico que o amparador ele vai estar nessa condição, tá? Então ele vai ter um nível de compreensão muito melhor. Existe a dificuldade da comunicação entre o intrafísico e o extrafísico, entre o tenepsista e o amparador. Essa dificuldade dessa comunicação é que tem que ser trabalhada, e isso é com experiência mesmo, que a consciência ela vai entendendo essa manifestação melhor. Tá? Mas ela, desde o início que ela começa a fazer TENEPS, ela já começa a ter alguns fenômenos, onde ela começa a identificar assistência sendo feita, amparador atuando. Isso é desde o início. Tenepsista, já desde o início, já começa a perceber. Ele só, às vezes, ele não vai ter lucidez todos os dias. Às vezes vai ter dias que ele sente a energia saindo e de repente ele perde a lucidez. Tá? Vai recuperar depois e não lembra daquele intervalo. Isso é comum no início. Com o tempo isso vai sendo ampliado a lucidez. Ok? Deixa eu ver ali, experiência prática. Quando faço, fico bem. Depois que volto às atividades de energia, cai bastante. Primeira coisa, você faz TENEPS? Eu preciso entender isso, tá? Porque uma coisa é trabalhar com energia e doação de energia, tá? Isso a gente faz em vários momentos. Outra coisa é TENEPS, tá? Tarefa energética pessoal. Volta às atividades com energia, cai bastante. Se está te dando ressaca,
que é ressaca? A pessoa, ela, depois da TENEPS, ela não se sente muito bem. Tá? Isso é ressaca energética. Alguma coisa está sendo feita errada. Não tem como dar ressaca energética. O padrão, a pessoa depois da TENEPS, ela se sente muito melhor. Dependendo do horário, às vezes a pessoa escolhe para fazer à noite, no último horário, e ela tem um cansaço físico. É lógico que daí, dependendo desse horário, a pessoa vai se sentir cansada, ela vai dormir, ela vai querer dormir. Tá? Agora, a pessoa, ela não vai se sentir ressaca energética. Tá? Ela não pode se sentir mal. Tá? E isso é porque tem alguma coisa sendo feita errada. Ou a pessoa não está bem, tá? Ela tem alguma circunstância da vida que não está legal. Tá? Ou às vezes não tem amparador. Tá? Às vezes tem assédio que está ocorrendo ali que ele não está sabendo lidar. Não está ocorrendo uma assistência adequada. O que é importante é observar isso. Não pode ter ressaca. Tá? Uma sugestão, eu não sei direito de onde que você é, a cidade que você mora. Eu não lembro ali se eu vi Rio de Janeiro. Não apareceu. O que é interessante é fazer curso e conversar com algumas outras pessoas mais veteranas. Nós vamos estar fazendo um curso na Apex, a gente vai fazer um curso em EAD agora sobre TENEPS. Até a gente vai começar segunda-feira a abrir o módulo. Eu até ia fazer o convite para quem quiser assistir o curso, participar do curso em EAD. Só entrar no site da Apex, tem lá pouco próximo ali onde vocês clicaram para acessar na nossa sala, tem um link onde mostra TENEPS e ProEx, EAD. Tá? Só entrar lá, tem toda a instrução, tem um cronograma. Então quem quiser pode fazer um curso. Aqui nós estamos transmitindo de Foz do Iguaçu. Então aqui a gente tem o laboratório da TENEPS. A gente vai ter o congresso de TENEPS agora no final do ano. É importante vir e conversar com outras pessoas, tá? Para que a gente possa entender melhor o caso. Mas TENEPS não dá ressaca energética. Tá? Para dar ressaca é porque alguma coisa está sendo feita errada. Ok? Deixa eu mudar aqui o slide. Ela é só usar com lógica. Tá? A TENEPS é para ajudar as outras consciências. É uma doação. Então você vai estar ajudando. Não tem como ter ressaca. Tá? Ocorre uma doação. Tá? É lógico que existem dificuldades, às vezes momentos da TENEPS que podem ter mais dificuldade. A gente eu não vou estar abordando tudo sobre TENEPS aqui. Tá? No curso a gente detalha mais sobre isso. Mas a TENEPS ela tem um intervalo que é dos 6 primeiros meses que é mais difícil para o tenepsista. Por quê? Você vai fazer uma limpeza. Tá? A TENEPS você faz limpeza. Em primeiro lugar, quem está próximo de você. Tá? A família, tua casa, esposa, esposo, bicho de estimação, vai levantar poeira, você vai fazer limpeza em primeiro lugar. E às vezes as pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Tá? Por isso que a TENEPS tem algumas contraindicações que a gente vai falar agora. Ok? O importante é a gente entender isso. Tá? Agora, a TENEPS é uma técnica. A gente tem que aprender a técnica para aperfeiçoar como tirar melhor proveito da técnica. Tá? Para não usar a técnica errada. Tá? Eu perguntei, aquela hora tem um colega aqui que está me orientando, ele me colocou aqui, Pedro, que eu aquela hora perguntei se você faz isso, falou que faz e você colocou da minha forma. Eu não sei como que é a forma que você está fazendo, ok? Mas TENEPS só existe uma técnica, tá? Que é a da doação de energia dentro do horário. Se a pessoa não souber fazer a técnica correta, você vai atrair o que a gente chama de assediadores. Você não vai atrair amparadores. Por isso que é uma técnica que ela tem que ser feita com lucidez. Tá? A pessoa tem que ter consciência disso. Ok? Onde é que não é recomendável? São as contraindicações para fazer a técnica. Porque a técnica é extremamente saudável. Ela é extremamente positiva. Mas tem contraindicações porque às vezes não é o momento da pessoa fazer. Tá? Então, ali a gente tem ali... a gente colocou algumas contraindicações. Vamos lá. Depois eu volto a algumas colocações que eu vi ali. Apedeutas. Primeiro item. Quem nunca sentiu manifestações parapsíquicas, intraconscienciais ou ostensivas e quem não admite a discussão do assunto, é ignorante quanto ao tema, ou que se perfila entre os apedeutas parapsíquicos. Ou seja, o apedeuta
aquela pessoa ignorante sobre o assunto de parapsiquismo. Aquela pessoa que não percebe a energia sendo doada, a absorção da energia, a circulação das energias, que não percebe uma consciência que está no ambiente, tá? Uma consciência extrafísica. Tá? Isso é o apedeuta, aquilo que não tem percepção energética, tem ignorância sobre o fato. Ou às vezes até tem repressão, acha que a vida é material. Essas pessoas não devem nem pensar em fazer TENEPS. Esqueça da TENEPS, não é o momento. Pode ser que um dia mais para frente a pessoa comece a perceber as energias e ela mude o seu entendimento sobre o assunto. Mas se ela não percebe, esqueça, não tem nem que pensar em fazer TENEPS. Tem que pensar em o que é a evolução, o porquê da evolução, a entender o propósito de vida, a começar a compreender o porquê da energia, por que fazer assistência. Então, o momento dela é outro, não é de doação de energia. Tá? Principiantes. Os principiantes são calouros quanto ao parapsiquismo, ou seja, quem está começando a entender o que é parapsiquismo. Tá? Quem está começando não é o momento, não é a hora de fazer TENEPS. Tá? Primeiro tem que compreender. A TENEPS é uma ferramenta, mas de uso profissional, não é de uso amador. Tá? A pessoa tem que compreender. Tá? Não adianta, por analogia, seria a pessoa dirigir um carro simples ou pilotar um avião. TENEPS seria pilotar um avião. É uma coisa muito mais sofisticada, mais complexa. É lógico que ao mesmo tempo que ela é uma técnica simples, ela tem uma complexidade extrafísica muito grande. Então não dá para um principiante. Calma, entenda. Quem está começando a entender os conceitos, entenda primeiro qual é a proposta. O que é assistencialidade? O que é evolução? Para daí começar a pensar em TENEPS. Mini-assediados, as vítimas dos mini-assédios inconscientes eventuais. Quem sofre de mini-assédio, ou seja, a pessoa ela tem um determinado padrão de humor e de repente ela muda totalmente. Tá? Mas a pessoa não deve pensar em fazer TENEPS, não é o momento. Ela tem que primeiro se tratar. Tá? É o momento dela com ela. E não ela fazer uma doação para outras pessoas. Ela ainda não está preparada. Ela está sofrendo ainda com mini-assédios. Espera a poeira baixar. É lógico que isso não quer dizer que a pessoa vai ser desperta. O que é o desperto? É o desassediado permanente total. É aquele que 100% do tempo não sofre assédio. Tá? A gente ainda sofre mini-assédios. Eu tenho muitos anos que eu já faço TENEPS. Eu tenho 17 anos como tenepsista. No início, mesmo antes no início da TENEPS, eu tinha pequenos assédios, mas eram coisas pequenas, não tinha nada que me comprometia. Quem tem mini-assédio, que se sente como se fosse uma possessão e aquilo incomoda ela, não deve pensar em fazer TENEPS. Tem que primeiro se tratar, primeiro assentar a vida dela, para depois ela começar a fazer, ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então vamos lá. Ainda que não é recomendável, a gente tem mais alguns itens. Descontrolados. As consciências parapsiquicamente deseducadas, que não conseguem controlar os processos parapsíquicos, nos intercâmbios conscienciais de modo autossuficiente, confortável e sadio, que sofrem a aproximação de conceitos, por exemplo, mioconias, ou seja, tem até efeitos físicos no soma que fica sem controle. Então, esse tipo de consciência também é melhor esperar. Tem que dominar melhor as energias e dominar melhor essa interação intrafísico-extrafísico. Tá? A gente tem vários médiums e às vezes pessoas místicas também relacionadas que trabalham com energia, que elas são totalmente descontroladas. Tá? Elas não têm domínio e se mantêm numa situação saudável de relação intrafísico com extrafísico. A TENEPS não é isso. A TENEPS é você ter um grau de lucidez, um grau de compreensão, de racionalidade, onde você vai promovendo essa interação e vai aprendendo com a interação. Tá? Não é algo assim que a pessoa vai lá e dá passividade total e que seja o que for para acontecer. Não é por aí. Tá? Isso, a consciência que faz isso sem discernimento, a tendência é vir assediador e tomar conta. Tá? Aí ocorre possessão, não é semi-possessão benigna. É uma possessão mesmo e que vai fazer com que a consciência, em vez de melhorar, ela vai piorar muito.
Por isso que é importante a pessoa saber o momento de começar a TENEPS. Ela tem que ser uma coisa muito prazerosa. Ela não é algo que vai ser um dificultador. Hábitos. As consciências que ainda respiram ansiosas por sensações instintivas, de existência ainda não assentada quanto às suas pretensões, aspirações humanas. Quem vive ávido por sensações troposféricas ainda não está apto para a TENEPS. Ou seja, a pessoa quer muita coisa física, ela fica muito deslumbrada com profissão, com a vida humana, com carro, casa, ou seja, ela está deslumbrada ainda demais com isso. Ainda não é o momento dela fazer TENEPS. Pode ser que depois, com a maturidade, a vida vai assentar, né? Principalmente o jovem, no início, tem algumas pretensões, algumas ambições materiais. Isso é saudável. O importante é que a pessoa consiga equilibrar isso e ela comece a compreender melhor a evolução e o papel dela nessa vida humana. Quando ela começa a tem essa compreensão melhor, ela se torna mais assistencial. Aí que é o momento de começar a fazer TENEPS. Então, às vezes, se ela está muito ávida em relação às coisas materiais, espera. Né? Às vezes é um momento mesmo na vida dela, espera. Depois, com o tempo, com a maturidade, ela vai se tornar mais doadora, porque é um momento mesmo. Às vezes a gente precisa estar com foco mais na profissão, em ter que ter um salário, ter uma reserva financeira. Às vezes é um momento da vida. Tá? O importante é que a pessoa não pode estar ansiosa. Tá? Se ela começa a ficar com muita ansiedade, aí já é um indicador que não é o momento dela começar a fazer TENEPS. Deixa eu ver o que mais foi colocado ali. O Pedro colocou: entender melhor esses estados alterados e controlar, porém é preciso desmistificar como algo porque muitos têm medo de estudar e entender e utilizar melhor o fator espiritual. É isso mesmo, Pedro, é desmistificar, tá? O que é a relação intrafísica com extrafísica e os fenômenos parapsíquicos realmente é um fenômeno natural. A gente tem fenômenos todos os dias, a todos os momentos. Só que a população, em geral, não consegue identificar e nem interpretar isso corretamente. É até interessante observar que muitas pessoas interpretam os fenômenos de uma maneira errada. Tá? Há muito misticismo e muito romantismo em cima disso. Quando ocorre uma interpretação errada, né, isso começa a induzir a pessoa ao erro. Tá? E aí é uma cadeia. Por quê? O fato dela entender as coisas erradas faz com que ela tenha afinidade com consciências extrafísicas mais complicadas. Tá? É um efeito em cadeia. Tá? Por isso que é importante a pessoa sempre levar pela razão e pela naturalidade. Tá? Aí você começa a interagir com amparadores mais racionais. Na escala evolutiva, quanto mais a consciência evolui, mais razão e mais racionalidade ela possui. Tá? Então ocorre um fortalecimento. Se você tem uma linha de pensamento mais organizada, você vai ter amparadores com esse mesmo padrão, com uma linha de pensamento mais organizado. E isso ajuda na assistência. Tá? Então isso é importante entender como que ocorre essa diferença. Ok? Já vi que algumas pessoas colocaram ali o horário de verão. Aqui tem o horário de verão, tem essa diferença. Tá? Fala que a gente já começou. A gente já começou, já tem um certo tempo, já tem 1 hora já. A gente iniciou a atividade. É até bom que no momento da gente fazer a divulgação na tertúlia, a gente lembrar dessa questão do horário de verão. Tá, crianças também, obviamente, a criança não é recomendado que a criança faça TENEPS, independente da idade, porque ela ainda também vai começar a desenvolver o parapsiquismo. Né? Não é o momento dela assumir um compromisso. A gente tem que lembrar que a TENEPS é um compromisso pro resto da vida. 1 hora todo dia, no mesmo horário. Então, não é interessante. Onde que a gente tem algumas indicações? Então, a gente falou em contraindicações, agora indicações da TENEPS. Aí tem 4 situações interessantes, tá? Algumas delas. Veterano, né? Quanto mais desenvolvido é a consciência em relação ao parapsiquismo, então ela já compreende a troca de relação energética com lucidez, né? Ela já começa a identificar algumas sinaléticas, o que quer dizer algumas situações que ocorrem com ela. Ela já consegue fazer autodefesa energética. Então, de repente você pode entrar num ambiente e você promove um autoencapsulamento das suas energias. Você já começa
a ser uma consciência muito interessante para fazer TENEPS. Os amparadores vão investir para que a pessoa faça TENEPS, porque ela já está lúcida, ela está preparada em relação a isso. Desassediados, ou seja, a consciência que não tem tanto problema com a assedialidade. Então, é lógico que não é o desperto ainda, né? A gente está num processo de evolução, mas ela não sofre com pensamentos externos, né? Ela não sofre com isso, ela não tem assédio. Tá? Flexível, isso também é a questão da desassedialidade. É interessante conversar com pessoas com um parapsiquismo melhor. Por quê? Com um parapsiquismo melhor e saudável, né? Que tenha razão, que tenha racionalidade. Alguém que venha orientar e auxiliar. Né? Porque você pode, quem tem mais um veterano já da TENEPS, você consegue perceber também se a consciência está no momento. Né? Às vezes ela tem um assédio ali que ela não está percebendo, ela não está identificando. E você, com uma pessoa externa, consegue identificar e às vezes até orientar a pessoa no melhor momento. Tá? Flexibilidade, né? As consciências conscientes da flexibilidade, o lobo chakral, EV, recepção e absorção, e outras manobras bioenergéticas, ou seja, tem uma flexibilidade já das energias, porque a TENEPS é um acoplamento com o amparador, então você tem que ter uma flexibilidade energética até para perceber e identificar isso. Tá? Presidiários também é interessante isso, porque é uma técnica com a projeção lúcida que pode ser assistencial para um presidiário. É lógico que nesse caso do presidiário é interessante que ele esteja sozinho na cela e que ele queira de fato mudar, né? Ou seja, ele queira fazer essa mudança, que aí no final até a gente coloca, né? Que tem que atender as especificações, ou seja, ele não pode ser um cara assediado. Né? Tem muitos presos que são totalmente assediados. Né? Você chega perto, tem a consciência ali, o assediador está do lado dele. Né? Não é esse o caso. Nós estamos colocando que ele tem que atender os demais variáveis. Então, a percepção da energia, ele percebe a energia, ele é desassediado, e é um momento que ele vai fazer, como ele está isolado, ele pode ter uma mudança de vida, porque ele vai se predispor a fazer assistência. Então, é interessante. Isso até é uma característica do Valdo, ele tenta ajudar presidiários, tá? Tanto através da projeção consciente como da TENEPS. Ele já fez muita assistência para esse tipo de consciências, porque elas ficam presas, elas ficam isoladas, é uma maneira de estar ajudando elas. Ok? Eu entendi ali, Pedro. Estou com uma assistência aqui que esclarece bem todas as questões. Dependentes químicos em recuperação pode ajudar? Não. Quem é dependente químico não deve fazer TENEPS. É essa a pergunta que eu entendi. Tá? Dependente químico de droga, remédios, bebidas, não é. A pessoa que é doente, ela tem que tratar a doença. Ela não tem que fazer TENEPS. Tá? TENEPS é uma doação. Ok, Pedro? Quem é doente tem que tratar a doença. Não é para fazer TENEPS. Problemas além de dependente químico, problema psiquiátrico, tá? Problemas psicológicos graves, bipolaridade mais acentuada. A pessoa tem que tratar a doença. Quem está doente não é para... A TENEPS é como se fosse um assistente. É uma consciência que vai fazer assistência multidimensional. Não é para... Quem está doente, a pessoa está recebendo a assistência. Ela não é para ser assistente. Ela é para receber. Tá? Então, quem está dependente, qualquer grau, não deve, em hipótese alguma, fazer TENEPS. Dependente químico sempre vai ter assediador junto. Tá? Todas as consciências que eu já conheci, com dependência química, alcoólatra, fumante, essa pessoa nunca está sozinha. Você fica do lado dela, você joga a energia e você percebe o assediador junto. Tá? Então essa pessoa tem que se tratar. Primeira coisa é tratar o físico. Depois ela vai tratar o extrafísico dela, para depois lá na frente fazer assistência. Pode ser que ela consiga sim fazer essa virada de mesa na própria vida humana, nessa existência. Às vezes tem pessoas que não conseguem fazer isso nessa existência humana. Vai conseguir daí fazer a TENEPS, fazer uma assistência em outra vida. Tá? Isso faz parte da evolução. Tá? Mas em hipótese alguma fazer TENEPS quem é dependente de qualquer processo químico, está ainda dependente de religião, tá? Pessoa extremamente religiosa não deve pensar em fazer TENEPS. Tá? Se ela for começar a fazer TENEPS, ela não vai conseguir, ela vai vir tanto assediador junto dela que
vai fazer com que ela tenha acidente, que a nível de pensamento ela vai sofrer muito assédio, ela vai ter muita intrusão. Então essa pessoa não deve, em hipótese alguma, fazer TENEPS. Okay? Primeiro tem que se tratar. Max desafio. Há mais contraindicações do que indicações nas práticas diárias da TENEPS. Isso acontece porque a tarefa energética pessoal é um max desafio energético, né, para a psique e assistencial, que uma consciência pode se predispor para o resto da sua existência intrafísica. Na realidade, na nossa socinha, a grande maioria é patologia. Tá? As pessoas ainda são muito patológicas, porque é esse exemplo que a gente estava discutindo, né, dependentes químicos, alcoólatras. A grande maioria das pessoas são patológicas. Tá? Elas estão precisando de assistência, elas estão precisando ser ajudadas. Então, a fazer TENEPS, sempre vai ter um amparador querendo ajudar, desde que seja o momento correto e a pessoa está no melhor momento, no ponto de vista de discernimento, de fazer, porque viu que a vida assentou. Porque precisa de muita assistência. Tá? Nosso planeta é muita patologia e precisa de muita assistência. Então, esse auto-sacrifício que o tenepsista faz, diariamente está fazendo, essa doação, vai ser inigualável para a evolução do tenepsista. Por quê? Ele vai estar ajudando, e quem ajuda é muito ajudado. Tá? Quem já foi professor sabe disso, porque quando você começa a ser professor, você tem que estudar para poder dar aula. Então você é mais ajudado intelectualmente, tá? Mais do que os alunos. Tá? A mesma maneira ocorre com a TENEPS. Você que faz a TENEPS, você vai ser muito ajudado. A diferença é definir qual o melhor momento de começar a TENEPS. Tá? Tem um momento melhor da vida humana. E tem pessoas que às vezes não vão fazer, que às vezes estão com a vida tão enrolada, tão desorganizada, e tem dificuldades, às vezes do soma mesmo, às vezes tem problemas psiquiátricos, que é problema do físico, problema genético, é um defeito de fábrica, digamos assim, do corpo, que às vezes não é o momento de fazer, a pessoa tem que se tratar. Tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento de iniciar a TENEPS, ok? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, vão perguntando, tá? Assim que vocês colocarem ali, a gente vai ajudando nas respostas. Amparador. De acordo com Vieira, né, o amparador é copraticante extrafísico nas práticas da TENEPS. Portanto, é um trabalho em equipe. A técnica ocorre em equipe, com uma equipe multidimensional. Ou seja, não tem como só o tenepsista querer fazer doação de energia. Doação de energia é uma coisa. TENEPS é assistência sendo feita multidimensionalmente. Então é um trabalho em equipe. É um trabalho que envolve pelo menos no mínimo duas consciências, que é o tenepsista, o praticante e o amparador. E sempre vai ter daí os assistidos, que são as demais consciências que são trazidas para serem assistentes. Portanto, essa afinidade, ela vai se tornar um aprendizado muito grande, essa afinidade entre o amparador, o tenepsista e o amparador. Né? Vai ocorrer, lógico, no início, essa afinidade está se aprendendo, é um aprendizado, né? A pessoa começa a ter alguns fenômenos, ela começa a identificar alguns fenômenos, mas isso vai, com o passar dos anos, se intensificando e melhorando. Né? E ela começa a entender melhor a TENEPS. Ok? Mas é um trabalho em equipe. Então, se é um trabalho em equipe, a gente tem que observar alguns indicadores, porque o trabalho, é lógico, parte da vontade e do interesse do tenepsista, em primeiro lugar. Mas é um trabalho que vai se dar em equipe. Então, tem indicadores. É importante observar esses indicadores. Então, ali, o mais inteligente, antes de iniciar a TENEPS, é observar esses indicadores extrafísicos, que já apontam o trabalho multidimensional com os amparadores. Em geral, o praticante percebe antes que já está envolvido com a interassistência em equipe. A TENEPS apenas chancela a condição do trabalho, já em desenvolvimento. Mais à frente eu vou citar o meu caso pessoal, onde eu esclareço melhor isso, citando um exemplo. Tá? Mas observar se já começa a ocorrer assistência extrafísica antes mesmo de começar a TENEPS. Tá? Isso vai acontecer. A TENEPS não é simplesmente, vou marcar um dia, um horário, ponto, comecei. Tá? A consciência já percebe que tem algumas demandas extrafísicas onde ela começa a se envolver e começa a ajudar a assistir.
ali o início da prática. Deixa eu ver ali o que. Pode um amparador estar esperando por nós para decidir a praticar TENEPS? Como saber? Isso que eu coloquei de indicadores, normalmente um pouco antes da pessoa fazer TENEPS, ela já começa a perceber, aí é variável as pessoas, tá? Às vezes tem pessoas que não têm tantos fenômenos, então ela pode perceber como ideias, começa a mexer demais com ideias assistenciais, de querer ajudar a outras consciências. Então essa questão do max fraternismo e da doação, de querer doar, se doar energeticamente para alguém, para outras pessoas, já é um indicador, tá? Outras pessoas que já têm predisposições a fenômenos começam a ter indicadores mesmo através de fenômenos. No meu caso, já comecei a ter, tanto quando fazia trabalho energético de doação, eu já percebia consciência, aquela doação de energia sendo direcionada para a consciência que estava no quarto. Durante a noite, às vezes eu tinha projeção lúcida e eu ia fazer assistência projetado para algumas consciências. Às vezes eu tinha projeção lúcida no quarto e eram trazidas consciências para serem assistidas no meu quarto. Então, ou seja, quando você tem fenômenos de projeção lúcida ou outros tipos de fenômenos, clarividência, você começa a ver o que está ocorrendo extrafisicamente, começa a escutar a clareaudiência ou sentir o que está ocorrendo no ambiente de forma mais lúcida, facilita para você entender se já é um momento. Você já começa a perceber que começa a ocorrer uma demanda assistencial. Então, se vai ocorrendo essa demanda assistencial, a TENEPS ela é como uma ferramenta, é algo que vem ajudar nesse trabalho, tá? Então, uma ferramenta mais profissional. Então, você começa a atender essas demandas, chega um momento que você começa a ter que ampliar, a demanda começa a se tornar maior e a TENEPS ela vem nesse sentido. Comigo aconteceu isso, ela se tornou uma condição natural. Eu comecei a fazer TENEPS espontaneamente por conta disso, tá? Estava relacionado com o trabalho. Agora, às vezes a pessoa começa a perceber a nível de ideias. Se ela não tem tantos fenômenos, pode vir ideias. Agora, esse sentimento de querer ajudar, ele se torna mais forte. Então, aí sim começa a ocorrer essa mudança. É uma mudança, em primeiro lugar, de pensamento, de intenção da consciência. Tá? A questão do amparador, ele não força. O amparador não força fazer a técnica. Tá? O amparador espera realmente o desejo do tenepsista. Tá? Em primeiro lugar, o tenepsista ele vai perceber essas mudanças e ele vai querer fazer a técnica. Tá? A decisão é do tenepsista. O amparador não força. Se ele quiser esperar 5 anos, ele vai esperar, sem problema algum. A diferença é que quando você começa a fazer, ele vai estar mais envolvido nesse trabalho, porque aí se torna um trabalho mais profissional. Ok? Mas você pode perceber, às vezes, um amparador ali presente, vai ser interessante isso. Às vezes o amparador ele pode dar essas ideias que eu estava falando, pode ser intuição do amparador. Tá? É importante observar isso. Aí a gente tem algumas ideias aí que podem ajudar na compreensão, né, do início da prática. Que é oportuno a gente observar alguns pontos. Se ela já conhece trafares e trafores, então a pessoa ela já identificou, então quais são os teus trafares e quais são os seus trafores? Isso é importante porque trafar é aquilo que te atrapalha na evolução, é o traço fago, é aquilo que você tenta evoluir, você tenta fazer um movimento na evolução e aquilo está te segurando, está te dificultando, tá? Isso é um trafar, tá? O trafor é o traço força. Na tua evolução, aquilo que te ajuda, te levanta, te fortalece, aquilo é um trafor. Então, você identificar quais são os teus trafares e trafores é importante para o tenepsista. Por quê? Nos momentos, às vezes, de levantar poeira, você começa a fazer TENEPS, você levanta poeira, você está organizando a tua vida multidimensionalmente. Você vai assistir as consciências mais próximas, a tua vida mais próxima é que você vai assistir primeiro. Então, vai levantar poeira. Pode ser que os trafares eles vão aparecer. Você precisa dos trafores, porque através dos trafores é que você supera as tuas dificuldades. Tá? Então é importantíssimo identificar quais são as tuas dificuldades, seus trafares e os teus trafores.
Porque os trafores é onde você se fortalece. Tá? Já superou o porão consciencial. Então a fase de porão é aquela fase onde a consciência ela ainda pode ter questões de agressividade, desrespeito à vida do soma. Tá? O tenepsista ele não vai fazer algo contra o próprio corpo físico. Ele não vai pegar um skate e descer ladeira abaixo, uma bicicleta e soltar na ladeira abaixo, andar de asa delta. Tá? São coisas de porão, isso é porão. A pessoa está colocando em risco a própria vida. Tá? Um tenepsista não vai fazer isso. Ele começa a valorizar mais o corpo humano, cuidar mais da própria saúde. Então, já superou o porão? Droga, isso é porão, total. Qualquer tipo de droga é um porão. Né? A pessoa ela pode jogar a vida no buraco por conta disso. Então, se já superou o porão, aí pode ser um momento também. Se a pessoa tem traços de porão, esqueça, não é o momento. É a hora de esperar, aguardar mais um pouco. Identifica posturas cosmoéticas e anticosmoéticas, né? Ou seja, você já consegue identificar, diferenciar o que é uma postura cosmoética e anticosmoética. Então, pensar mal de alguém, isso é anticosmoético. Tá? O tenepsista ele começa a superar, ele não fica com raiva, mágoa. Então, é algo que a consciência ela vai começar a superar isso. Tá? Lógico que no início, não adianta você também esperar ser um serenão, né, para começar a fazer tenepes. Não é isso. Tá? Aqui eu estou falando de situações onde que são mais grosseiros, né? São condições mais fáceis da gente identificar, que realmente eu já descarto. Nesse caso aí de sutilezas cosmoéticas e anticosmoéticas. Tem algumas que são sutilezas. Você vai perceber com o tempo também. Mas você tem que ter uma noção disso. Já. Aceita a condição da max fraternidade, ou seja, o querer ajudar as consciências, independente de quem são elas. Qualquer tipo de racismo já é um impeditivo para quem é tenepsista. Tá? Então, racismo não combina com assistência. Tá? Então, max fraternidade é você querer ajudar a consciência, independente de quem é. De que maneira que a consciência vai se encontrar. A questão da INVEX ou RESEX, isso é importante, que a INVEX é uma técnica ainda com uma pessoa jovem, antes dos 26 anos. Ela começa a antecipar a programação existencial. E a RESEX já seria uma condição onde a consciência já tem outros compromissos. Então, quem tem filhos já é RESEX, já não é INVEX. INVEX é aquela pessoa que ela não tem nenhum tipo de rabo preso ou compromisso muito sério na vida humana. Um filho já é um compromisso muito sério. Então aí é RESEX, a pessoa pode fazer a reciclagem, mas ela tem que considerar os filhos. Né? Então elas sempre tem uma preocupação. Então quem não tem, está mais livre, é mais fácil de fazer mudanças. Né? Quem já tem algumas coisas, algum dependente, às vezes os pais muito idosos são dependentes, aí você já tem que sempre levar em consideração isso, tem mais dificultadores. Mas usar a técnica da INVEX, da RESEX, é importantíssimo para quem pretende fazer TENEPS. Tá? Já compreende o papel da TARDIS, ou seja, o esclarecimento, fazer o esclarecimento, ajudar outros conscientes. Igual aqui, eu estou fazendo um curso, estou ajudando, estou esclarecendo, tentando auxiliar as pessoas, às vezes, a tomarem decisões, a entenderem melhor sobre uma técnica. Isso é TARDIS. Tá? Escrever um livro, é TARDIS. Tá? Então, você começa a compreender melhor esse papel. Tá? E isso predispõe a TENEPS. Tá? Vai auxiliar bastante. Porque quem faz esclarecimento interage com outras consciências. Isso é um espaço muito grande para fazer assistência. Questão da programação existencial. Né? A TENEPS tem uma relação com a programação existencial. Né? Então, a pessoa tem uma programação, ela quer usar a técnica para melhorar o seu desempenho da sua programação existencial. Vivencia bioenergias de certo grau de lucidez, compreende a vivência de alguns fenômenos parapsíquicos, esses dois eu já comentei um pouco, e superou o medo de consciência e o medo da morte. Né? O tenepsista ele vai trabalhar com consciência e vai trabalhar com situações, às vezes, até de dessoma, de morte. Não faz sentido um tenepsista ter medo disso. Tá? Isso são situações que não são contraditórias. Decisão. Questão de ansiedade. Não há espaço para ansiedade. Né? Se tem ansiedade, né, tem alguma insegurança, espera, aguarda, não é o momento. A pessoa que viu que a vida assentou,
e tem mais discernimento em relação à vida humana, está mais madura em relação à vida, ela vai perceber, ela vai ter um sentimento de segurança. Aí é o momento de começar. Se tem alguma ansiedade, espera, não é o momento, né? É de total responsabilidade de quem está fazendo, tá? Então é da consciência interessada, a responsabilidade é dela em primeiro lugar. O amparador vai tentar auxiliar, e é lógico, se ela está preparada para fazer, o amparador vai vir para trabalhar junto, tá? E o amparador vai tentar auxiliar a consciência da melhor maneira possível para que ela tenha o melhor desempenho, ok? Mas a responsabilidade é dela. Se ela começou no momento errado, ou se a vida está muito bagunçada e ela quis fazer TENEPS, achando como se fosse um remédio, tá? A responsabilidade é dela. Ela vai levantar poeira, às vezes ela não vai conseguir lidar com aquilo, e ela vai começar a ter rebarba, ela vai ter assédio no meio, e a responsabilidade é dela, ela que fez a decisão. Então para decidir, tem que tomar a decisão com maturidade, com mais segurança. Se tem dúvida, converse com mais pessoas, espera, estuda mais, tenta compreender melhor, tá? Deixa eu avançar aqui. Deixa eu avançar um pouco mais rápido, porque a gente tem 5 minutos ali. Veteranos, então isso eu já comentei um pouco, conversar com pessoas mais veteranas, preferencialmente quem tem mais de 10 anos já como tenepsista, porque essa pessoa ela já superou toda a dificuldade inicial e ela está muito mais no período da doação mesmo, muito mais intensa da TENEPS. Então é mais interessante conversar com quem já é bem mais veterano, tá? E essa abertura é bem interessante, porque a abertura já demonstra que a consciência está predisposta, tá? Agora, é uma técnica, portanto, quanto mais você estudar e conhecer da técnica, vai fazer com que você tenha um desempenho melhor, né, da TENEPS. Isso eu também já tinha comentado um pouco. Aqui é só um relato do meu caso pessoal, né? Estou me expondo aqui uma situação, tá? Eu, no meu caso, eu atualmente tenho 40 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu já me interessava por parapsiquismo, eu já comecei a ler e estudar sobre parapsiquismo. Eu já comecei a querer ter fenômenos sobre projeção lúcida, e eu tive alguns fenômenos quando criança, então eu já comecei a me interessar sobre isso bem cedo, tá? Em 93, com 21 anos, eu fiz uma série de reciclagens, eu comecei a fazer os cursos de Conscienciologia, ou seja, eu comecei a estudar melhor o que é a evolução, me interessei no caso ali na época do IPC, né, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu já me tornei, como eu me interessei muito, já era algo que eu já buscava desde pequeno. Então, me interessei. Em 94, eu me tornei voluntário. Comecei a fazer trabalhos energéticos diariamente, é lógico, em horários diferentes. O ideal, se a pessoa quer trabalhar com energia, trabalhe energia todos os dias, mas em diferentes horários. Evite fixar num horário único, porque se você fixa num horário único, começa a vir demanda de consciências para serem assistidas, que já seria quase como uma TENEPS. Então, para quem está começando, não deve nunca fazer num horário só, deve sim fazer em diferentes horários. E eu comecei a ter muitas projeções, então comecei a me interagir muito com o extrafísico. E me tornei professor de Conscienciologia. Tá? Vamos lá. Eu vi que a Rosilene colocou se a palestra ficará gravada sim, tá? A gente vai deixar depois no site da Apex. No próprio site ali tem um campo onde vocês olham que tem as gravações anteriores. A gente ficou um tempo sem colocar as gravações anteriores, mas nós já estamos colocando. Essa já deve ir, essa semana, ser colocada no site da Apex. E fica no YouTube também. A gente tem um canal da Apex no YouTube, vocês podem entrar e ficam todas as conferências, já estão lá no YouTube, vocês podem assistir várias delas. Tá? Em 95, eu comecei a ter alguma dificuldade, levantou muita poeira, comecei a ficar muito sensível energeticamente, eu tive dificuldade com isso. Aí eu comecei a fazer uma série de mudanças. Em 95 também eu comecei a ter várias experiências extrafísicas com um trabalho que estava começando a acontecer, que era aqui em Foz do Iguaçu, que era com o CAF. Eu comecei isso em abril de 95, foi doado o terreno e eu já comecei a interagir muito com isso.
eu já era professor de Conscienciologia. No período de junho e julho, eu fiquei numa imersão onde eu fiz várias mudanças. Eu fiz, inclusive, consciencioterapia, para assentar um pouco algumas coisas que eu precisava compreender melhor sobre os fenômenos. Eu estava ficando um pouco apreensivo e até assustado, porque eu entrava no ambiente e eu sentia as consciências vindo do meu lado, eu não estava sabendo lidar muito bem com aquilo. Então, meu parapsiquismo, eu fiz um investimento para que ele pudesse assentar, tá? Para que eu pudesse compreender, ou seja, eu já tinha parapsiquismo e eu investi para compreender melhor esses fenômenos. Nesse intervalo, em julho, eu assumi o compromisso com o CEEC, que é aqui em Foz do Iguaçu, que é um projeto da Conscienciologia, que é um campus de pesquisa. Em agosto eu comecei a fazer esses trabalhos e no dia 25 de agosto, com 23 anos, eu comecei a iniciar a TENEPS. Naquela época não tinha ninguém que era novo assim que fazia TENEPS, tá? Eu fui uma pessoa que começou muito cedo, mas começou de uma maneira espontânea. Qual é o aprendizado aí? Por que eu estou passando essa história? É porque a TENEPS, aí nesse caso, teve relação com esse trabalho, tá? Que é o CEEC, tanto é que em setembro eu mudei para cá. Então, para mim, mais do que outros casos, realmente a TENEPS foi uma ferramenta para fazer o trabalho, tá? Eu tive várias experiências, aqui tem um pouco mais do restante do histórico, da questão do CEEC, a importância do CEEC, onde eu tive muita experiência. A TENEPS ela se tornou muito intensa e tinha uma relação muito grande com a assistência que precisava naquela época, aqui nesse trabalho que estava sendo feito. Então, o que eu quis mostrar aqui? Que a TENEPS ela tem uma relação com o trabalho. A TENEPS ela não corre à toa, não é simplesmente uma vontade isolada da consciência. A TENEPS ela vem para assistir outras consciências, ela vem para ajudar num trabalho maior, tá? E para isso é que serve uma TENEPS. Então, para quem quer fazer TENEPS, é importante identificar: eu quero fazer a TENEPS para quê? Para auxiliar quem? Eu quero ajudar um determinado trabalho multidimensional? Se é isso, a TENEPS é indicada. Agora, se a pessoa está olhando só para ela, uma situação mais ainda muito egoísta, muito egocêntrica, às vezes não é o momento. Espere amadurecer essa questão da evolução e da assistencialidade. O momento da TENEPS é quando a consciência ela começa a perceber mais como que ela pode ajudar. Aqui tem 4 relatos, eu não vou ler os 4 relatos, eu só coloquei o relato 1 nos slides seguintes aqui, que é bem breve, que eu vou estar comentando. Mas tem nesses 4 relatos, eu escrevi um artigo, está na revista Consciência, e também vocês podem acessar a revista Consciência, tem todos os artigos publicados gratuitamente, vocês podem entrar no site, que é esse site que está ali embaixo, que é www.ceec.org.br /consciência, /index php /consciência, tá? Escreve consciência, mas é latim, se fala consciência. Vocês podem acessar todos os artigos publicados na revista Consciência. No meu caso, se vocês digitarem também no Google, é só digitar experiências de um tenepsista veterano. Ele vai aparecer no Google, tá? Então vocês podem estar fazendo download desse artigo, onde eu coloco esses quatro relatos, tá? Essa revista especial que eu publiquei, tá? Eu publiquei o volume 13, número 1, de 2009. Ele foi um fórum de TENEPS que ocorreu aqui em Foz do Iguaçu. Então a revista inteira é sobre TENEPS, tá? Todos os artigos são relacionados a TENEPS. Então vale a pena, quem está interessado sobre o assunto, ler essa revista. Vocês podem fazer download de todos os artigos no site, tá? Eu vou só comentar esse relato 1 aí, essa primeira experiência. Já aí é uma condição mais veterana, né? Tá? Foi em 2004. Em 2004, eu comecei em 95, eu estava com 9 anos de TENEPS, tá? O relato descrito a seguir demonstra a assistência ocorrida durante a TENEPS no estado projetado, conduzido por um amparador. A assistência foi feita para consciências não projetadas à distância, tá? Então, ali vem o relato. Adquiri a lucidez no decorrer da TENEPS, estava em um local que parecia ser uma instituição de ensino. Era um hall na entrada, existiam alguns painéis com nomes, algo comum nas universidades. Aqueles painéis, né, murais,
uma lista de nomes. Tá? Percebi um amparador acoplado comigo, a sensação era que ele comandava a situação. Então eu estava lá, eu sentia um amparador acoplado e controlando ali meus braços, né? No caso, parabraços. Eu estava projetado nesse local. Os parabraços estavam estendidos em direção a esse painel com várias listas fixadas de nomes dos alunos. E ocorria uma exteriorização intensa pelas paramãos. A energia ia enquanto ao nome dos alunos. Então eu estava com o parabraço esticado, saía a energia do palmo chakra aqui, ia passando pelo nome desses alunos. Quando ia ocorrendo isso, era como se fosse um scanner que ia fazendo a leitura, né, de cada nome. Eu sentia cada pessoa, me vinha a imagem de cada aluno. Então se eu lia lá, João, vinha a imagem dele. Maria, vinha a imagem da Maria. Elizabeth, vinha uma imagem. Então ia vindo vários rostos. Eu não conhecia quem eram aquelas pessoas, tá? E me vinha também não só a pessoa, como a família. Então vinha o rosto, em primeiro lugar, da pessoa e o entorno da família, ou seja, vinha a família, né? Isso era muito rápido, eu percebi de vários casos, tá? Como se fosse um filme, vários flashes vindo de uma maneira muito rápida. E a energia que saía assim pelo palmo chakra. Aí depois, parece-me que o objetivo da assistência era ajudar os alunos por atacado. Foi como se a lista com os nomes estabelecesse um rapport e fosse uma espécie de portal, facilitava essa assimilação. Perdi a lucidez depois de um tempo e ao final relembrei com todas essas parapercepções, ou seja, eu estava projetado lucidamente lá, totalmente lúcido, percebi tudo com lucidez. Depois eu percebi que eu tive um gap e quando eu recobrei a consciência no soma, eu lembrava de todas essas informações naquele intervalo que eu vivenciei. Tá? Relato 1. Pode ser comprovado intrafisicamente após 5 dias. Então, eu trabalhava nessa instituição como professor e estava bem no período de férias. Quando a gente retornou, se vocês verem pela data, foi em julho. Quando a gente retornou das férias, eu me deparei, os painéis estavam exatamente onde eu tinha visto e tinha as listas exatamente aquilo que eu tinha visto. Ou seja, eu tive a projeção e depois de 5 dias eu pude comprovar que aquilo realmente estava lá. Tá? Eu não sabia que aquilo lá tinha aqueles painéis, que tinha aquela lista. Essa instituição ela não costumava fazer isso. E estava exatamente no hall de entrada lá, aqueles painéis com as listas de nomes, exatamente aquilo que eu vivenciei. Tá? Isso para mim foi bem interessante. Por isso que eu coloquei relato. Então foi uma experiência. Vocês podem ver que eu não coloquei no relato nome de pessoas. Eu não entrei em detalhes de patologias que eu ia passando pelas pessoas, me vinha informações sobre aquelas pessoas. Eu não coloquei isso no relato. Por quê? O tenepsista, quando você faz um registro, é importante você não expor pessoas, até para você não criar um rapport sobre aquele processo assistencial. Você faz evocação. Então é importante para quem registra a TENEPS evitar colocar nome, entrar muito a fundo em algum detalhe da experiência que você pensou para evitar a evocação sobre aquela condição e às vezes com sexos envolvidos naquele processo. Tá? Então você tem que lidar com discernimento em relação a isso. Isso é uma das técnicas que a gente adota. Tá? Aí deixa eu ver ali, Diogo, isso não é pré-cognição? Não foi pré-cognição porque já estava lá, os painéis já estavam lá. Eles tinham sido colocados antes. Tá? Eu coloquei que eu identifiquei 5 dias depois, mas os painéis estavam antes já. Quando eu tive essa projeção na TENEPS, realmente os painéis já estavam colocados. Eu fui conferir isso. Os painéis já tinham sido colocados, que eram resultados das notas dos alunos. Foi logo no final do semestre, eles já colocaram e deixaram disponível para os alunos. Então ficou um intervalo maior desses painéis. Por isso que não é uma pré-cognição. Tá? Foi uma experiência, realmente, foi uma projeção onde foi feita assistência. Eu só achei interessante que eles usaram o painel e os nomes dos alunos como elemento de rapport para assistir. Isso nunca tinha ocorrido comigo. Tá? Eu já tive várias experiências de trazerem a consciência até mim, no local onde eu estava fazendo TENEPS, onde ocorre a assistência. Mas assim, de utilizar um recurso, um painel, eu achei interessante que foi algo diferente. Agora, isso é uma experiência mais de veterano. Tá? Já tinha, na época, eu estava com 9 anos já de TENEPS. Tá? Então, o que eu quis mostrar aqui? São situações, são fenômenos que podem acontecer. Tá?
Do ponto de vista de TENEPS, eu que faço já há bastante tempo, para mim foi, sim, fantástico do ponto de vista da minha evolução. Tá? Eu venho, ao longo desse tempo, assentando muito, amadurecendo demais. Minha condição de anticonflituosidade, eu sou uma pessoa que eu não tenho mágoa, raiva de ninguém. Tá? Então, minha situação de anticonflito cresceu, melhorou muito. Tá? Minha linha de raciocínio é bem melhor. Tá? Então a TENEPS ela gera muito mais benefícios para o praticante. A diferença é que o praticante ele tem que esperar esse momento certo de começar para que realmente a técnica seja positiva e seja prazerosa e faça com que ele cresça. Tá? Então ela tem que auxiliar na ProEx e não às vezes ser um dificultador. Às vezes a pessoa é muito nova, está começando. Vai dificultar, ela vai abrir mão de 1 hora da vida dela, ela vai ter que se organizar, a vida vai ter que ser organizada por conta da TENEPS. Às vezes se a pessoa é muito nova, isso é difícil, não é fácil. Eu comecei novo, era difícil, não era muito fácil. Eu só consegui porque eu sempre fui muito envolvido com a Conscienciologia, eu estava muito envolvido num trabalho que estava sendo feito. Então isso me facilitou, tá? Às vezes se a pessoa está no momento de estudar, às vezes é o momento de esperar terminar os estudos. Tá? Isso é importante. Se é um momento de mudança também, nunca faça a TENEPS naqueles momentos, ou seja, não comece quando você está tendo uma mudança muito grande de vida. Às vezes uma mudança de local, de profissão. Espere as coisas assentarem antes de começar. Tá? Aí a conclusão, né, a convergência de esforços no cumprimento da ProEx prioritária perante a evolução pessoal faz a TENEPS uma meta lógica, um caminho natural para quem pretende alcançar os degraus da evolução. Então a TENEPS ela é uma questão lógica. Quem quer investir na evolução, é natural que ela vai chegar no momento de fazer TENEPS. Isso é natural. Tá? Se esse momento vai ser essa vida humana, ou se vai ser uma vida futura, vai depender desse assentamento da vida humana. Tá? A pessoa ela tem que estar, ela não pode estar com ansiedade, ela não pode estar com muita preocupação, ela não pode estar no momento de muitas mudanças grandes, ela tem que estar a vida mais assentada. Aí é o momento de fazer TENEPS. Aí é natural que vai chegar esse momento. Tá? É importante, aqui eu não entrei em todos os detalhes, aí é fundamental que a pessoa leia o livro, tá? Manual do TENEPS, que vai ajudar bastante na compreensão. E quem quiser fazer o curso TENEPS e ProEx, que nós vamos estar fazendo aqui, a Apex, é só entrar ali no site da Apex, vocês conseguem fazer inscrição no site. Tá? A gente vai começar o curso na segunda-feira, que a gente abre o módulo, agora 30 de outubro que a gente abre, mas esse primeiro módulo, que vai durante uma semana, cada módulo ocorre um por semana, são 7 módulos. Esse primeiro é mais para as pessoas conhecerem o sistema e se apresentarem. A partir da outra semana, tá? A partir do dia 5 de novembro, é que realmente começa a acontecer os módulos de conteúdo. Então, quem tem interesse de compreender melhor, quiser aproveitar, o curso é totalmente à distância. As discussões online, como essa, elas vão estar ocorrendo aí, conforme o módulo, nas segundas-feiras, das 20h30 até as 22 horas. Quem, por acaso, perder ali o momento da conferência online, todas as aulas ficam gravadas no ambiente de ensino. Então a gente entrega texto, aí é um curso mesmo à distância. Tá? Então é uma oportunidade interessante para quem quiser estar fazendo aí conhecer mais do curso. Tá? Esses 7 módulos, ele começa no dia 30 de outubro e ele vai finalizar no dia 17 de dezembro. Tá? Então o primeiro módulo é de introdução e ambientação. O módulo 2, que é os conceitos básicos da ProEx e da interassistencialidade. Então a gente vai entrar mais a fundo no conceito da interassistência. Tá? O módulo 3 é sobre a compreensão da técnica da TENEPS. A gente vai entrar mais a fundo no módulo 3, falando como que é a técnica mesmo. Então, como que é esse horário, como que é da passividade para o amparador, como que ela deve se organizar a vida para aquele horário. Então, a técnica propriamente dita. Tá? O módulo 4, que é sobre autogestão tenepsológica. Então, como organizar a vida para que ela possa ter um desempenho melhor na TENEPS. Porque a TENEPS ela vai chegar um momento que ela começa a ocupar o tempo todo da consciência. É lógico que a TENEPS ela é feita em 1 hora, mas ela começa a estar fazendo assistência o tempo todo, 24 horas do dia. Então ela começa a ficar mais predisposta para assistência. Tá?
Vai ter o módulo 5, que é o momento de fazer um balanço existencial e um inventário da TENEPS. Então, para quem já também é mais veterano, ou para quem está começando, já pensar em como fazer um balanço da TENEPS, se ela está tendo um bom desempenho, como melhorar. Então, a gente vai ter um módulo específico para isso, já é um módulo mais avançado, mas as pessoas vai ter uma questão didática, né, de ir compreendendo o conceito básico até o mais avançado. O módulo 6 é sobre qualificação da TENEPS. Então, chegar ao que tem mais de pontos sobre qualificação da TENEPS. Então, TENEPS 24 horas, ou FIEX, a gente vai estar discutindo esses assuntos. E módulo 7 é o fechamento, são as considerações finais. Então, começa agora, 30 de outubro, né? O primeiro módulo é o momento de apresentação. Então, quem quiser fazer, até a primeira semana agora a gente consegue encaixar no curso. Tá? O ideal, se puder ir até segunda-feira, fizer a inscrição, é o melhor, que fica mais fácil. Né? Aí vai até dezembro. Aí toda segunda-feira à noite a gente vai fazer essas conferências online específicas daí do curso. Tá? Quem perder, tem as gravações, todas as aulas lá, tem os conteúdos que são abertos uma semana antes, para quem possa assistir. Ok, então é importante aí para quem pretende realizar programação existencial pensar seriamente em estar fazendo TENEPS. Tá? Aí ao final dos slides tem todas as referências. Tá? Esses slides vão ficar disponíveis no site da Apex. Aí para quem não conseguiu assistir ou chegou um pouco depois, quiser estar assistindo depois, a gente coloca no YouTube, no canal da Apex, e fica no nosso site também. Então no nosso site a gente deixa o link para o YouTube e deixa um link para fazer o download dos slides. Ok, gente? Não sei se tem mais alguma pergunta, que a gente já deu o nosso horário aqui, se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente vai encerrar. Eu gostaria também de estar agradecendo a presença de todos aí que puderam estar assistindo. Espero que tenha sido útil aí essas ideias que a gente pôde estar expondo e estar discutindo. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? E se alguém quiser saber também mais sobre o curso, tudo é só acessar o site da Apex ou manda um e-mail para nós. Tá? A gente pode estar encaminhando para vocês a proposta. Ok? Gente, obrigado a todos aí. Se alguém não tiver pergunta aí, ok? Ok, muito obrigado aí, pessoal. Ali eu vi o Kepa ali colocou, como você sabe, eu deixei essa pergunta em branco, não tinha respondido. Como você sabe, está ajudando com suas energias, não está sendo usada para outros fins. Porque você percebe a Consex ali recebendo aquela doação, é uma energia positiva. Ela sai uma energia de querer ajudar, tá? Uma energia fraterna, sabe aquela energia de carinho? É aquela energia, a energia de querer ajudar, tá? Aí você percebe que ela é usada realmente para assistência, tá? Ela não está sendo usada de uma forma negativa, tá? Realmente está sendo ajudada porque vai uma energia de carinho, de assistência, tá? É comum também às vezes receber um banho de energia logo depois. Ou seja, um tenepsista ele se fica bem, tá? Depois da TENEPS ele fica bem, não vai ficar mal, tá? Ok? Gente, muito obrigado a todos.